sempre cantaria. Para sempre cantarei. Para sempre, Aleluia, para todo sempre eu te louvarei, Jesus. para sempre, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Jesus, nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele vem. Ele vem, nós ainda cremos. Você ainda crê que Ele virá? Você ainda crê que Ele virá e está bem perto? Aleluia. Aleluia. Desperta, igreja. Desperta para os sinais. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Diga isso a Ele. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nos prepara, Jesus. Nos prepara, Senhor, para a tua vida, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Nós aguardamos, Senhor, este grande dia, Jesus. Nós aguardamos, Senhor, este grande dia, Senhor, em que Tu virá nos buscar, Senhor, e para sempre estaremos contigo, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aguardamos, Senhor, o grande momento, Senhor. Que o mundo não possa ofuscar, Senhor, a chama do arrebatamento em nossos corações. Guarda a Tua noiva, Senhor, debaixo do Teu sangue, Jesus. Aleluia. Santo, poderoso. Se você sabe essa canção, louva conosco. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi. E o Seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, Ele vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi. E o Seu nome é maravilhoso. Glória somente a Ele. Glória ao Príncipe
da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, meus queridos. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a casa de Deus. Mas eu quero lembrar você que amanhã, segunda-feira, é dia da oração dos homens à noite. Quero convidar todos os homens a estarem presentes. As reuniões têm sido lindas, maravilhosas e abençoadas. Então, se você é homem, venha, é direto do trabalho, não tem problema. Mas esteja aqui buscando ao Senhor. Quarta-feira, 15 horas, ou seja, 3 da tarde, é a vez das mulheres se reunirem em oração. E quarta-feira à noite a juventude estará orando. Nós estamos valorizando as nossas reuniões de oração, irmão. Porque o avivamento, ele é caracterizado pela busca incessante da igreja pela espiritualidade. E isso ocorre quando nós nos reunimos para orar. Então não falte, tá bom? Papai, mamãe, fala com seu filho, seu adolescente, seu pré-adolescente, e não deixe ele de fora na quarta-feira à noite. Traga ele para o culto, mande buscar, mande deixar, patrocine o Uber, dê um jeito. Mas não deixe seu filho de fora das atividades da igreja. Nós estamos trabalhando bastante com a juventude, porque nós estamos vendo o diabo saquear as nossas casas, saquear a igreja, embutindo todo tipo de ideia maligna na cabeça dos nossos filhos, e estão arrebatando eles às nossas mãos. Então nós precisamos formar uma geração forte, capaz de resistir às ciladas do diabo, e com muito embasamento bíblico e espiritual, para que eles possam ter subsídio suficiente para dizer não
as ofertas do inimigo. Então nós precisamos trabalhar incessantemente em favor da juventude da nossa igreja. Então quarta-feira à noite os jovens estarão reunidos, quarta-feira à tarde, às 3 horas, as mulheres estarão reunidas em oração, e segunda-feira à noite os homens estarão reunidos orando. Maravilhosa a reunião dos homens na segunda, termina cedo, depois tem um lanche, tem uma confraternização, é coisa do céu, tá bom? Então estejam aqui amanhã, na quarta de tarde, na quarta de noite, vocês serão recompensados pelo Senhor. Lembrando a vocês que nós estamos praticamente terminando o mês de agosto. Amanhã é dia 31 e terça-feira já é dia 1º de setembro. E nós queremos aqui realizar na terça-feira um culto da gratidão especial, orando e intercedendo pelo mês de setembro, e também agradecendo a Deus, porque completamos 8 meses deste ano, sobrevivemos, e até aqui a mão de Deus nos ajudou. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Então terça-feira é um culto especial, não falte, e traga um amigo, uma pessoa afastada do Evangelho, para estar aqui conosco, tá bom? Na terça-feira. E quinta-feira nosso culto de ensino. Eu queria também dizer aos irmãos que a Santa Ceia de setembro, por causa do feriado dia 7, foi adiada para o domingo dia 13. Então em setembro, a Santa Ceia será dia 13, e eu queria contar com toda a igreja para celebrarmos ao Senhor nesse dia, tá certo? Então põe aí no seu calendário, anote aí, dia 13 de setembro será o nosso culto especial de Santa Ceia do Senhor, ainda sem uma data para a realização do batismo, aguardando aí o avanço, né, das liberações do governo. O governo liberou o ensino infantil com 30% da capacidade, se eu não me engano, mas as salinhas da igreja ainda não estão liberadas. Nós estamos aguardando ainda outras deliberações do governo do estado, legislando a respeito, para que a gente possa voltar a ter o cultinho infantil, e possamos voltar a ensinar as nossas crianças sobre a palavra de Deus e sobre o caminho que elas devem andar. Enquanto isso, vigie que seu filho está assistindo, que seu filho está vendo. Muitos demônios travestidos de anjos na internet, embutindo mensagens subliminares, e nem mais subliminares, né? Eles não têm mais nem vergonha de esconder, já são mensagens diretas, ofendendo a sexualidade dos nossos filhos, a inocência dos nossos filhos, a infância dos nossos filhos. Então vigie, pai e mãe, não entregue o celular na mão do seu filho, fique vigiando, veja o que é que ele está fazendo, o que é que ele está olhando. É uma programação infantil, de crescimento, religiosa, né? Tem vários programas infantis ligados à igreja, ligados à Assembleia, ligados ao Evangelho, que você pode patrocinar para o seu filho aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? E lembrando a você que se alguém pedir a você dinheiro em nome da igreja, não dê. Se alguém pedir doação a você em nome da igreja, não dê. Pergunte o pastor primeiro. Tem muitos golpistas nesse momento, por incrível que pareça, momento tão difícil da sociedade, usando o nome da igreja para aplicar golpe, e colocando em nome de pastores, em nome do ministério, para angariar dinheiro. Você não sabe nem para onde é que esse dinheiro vai. Então qualquer dúvida, pergunte ao pastor, tá certo? Nós vamos iniciar esta semana uma campanha em prol de uma criança que é deficiente e tem uma doença degenerativa e foi diagnosticada recentemente com leucemia. O pai é alcoólatra e a mãe luta sozinha para sustentar e cuidar dessa criança. E nós vamos iniciar esta campanha hoje à noite para tentarmos ajudar essa família. Com o que, pastor? Com fralda, com roupas, com alimentos, com remédios, com o que a criança está precisando. Nós não vamos fazer doação em dinheiro, até porque eu conheço a família, sei a necessidade dessa família, e eu não sei como é que essa mãe está tendo estrutura de aguentar tudo isso sozinho. Mas aí à noite a gente vai abrir esta campanha, que as mulheres já estão fazendo, já começaram, e nós vamos estender essa campanha para toda a igreja. Inclusive nós estamos encaminhando hoje para lá cestas básicas para ajudar aquela família, mas nós vamos ajudar com mais, porque nós podemos ajudar. Durante a pandemia nós tivemos uma irmã que o muro da casa dela caiu no meio da pandemia, numa zona de guerra do tráfico.
E a igreja em 2 dias levantou o muro da casa da irmã. Nós tivemos muita gente desempregada e a igreja lutou para arrumar emprego. Tivemos muita gente necessitada e a igreja lutou para chegar junto nessas famílias, essas casas, e doar cestas básicas, não deixar ninguém sem alimentação. A igreja trabalhou bastante durante esse período para ajudar quem estava precisando. E nós vamos continuar ajudando, porque é para isso que a igreja existe, para dar a mão àquele que está necessitando. Quem está no reino de Deus sente no coração a mesma compaixão que o rei sente. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento que Cristo teve pelos nossos irmãos, tá certo? Então vamos continuar adorando ao Senhor, vamos abençoar a casa de Deus, vamos dizimar e ofertar com alegria, e pedindo ao Senhor, né, que esses próximos 4 meses vão finalizar o ano, sejam de muita prosperidade para todos nós, até porque até agora foi muito apertado, muito difícil, mas Deus abriu muitas portas para muita gente, vai continuar abrindo ainda, eu creio, e eu mesmo recebo esta palavra em nome de Jesus. Vamos abençoar a casa de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos, e gostaríamos, Senhor, de com gratidão no coração ofertar, dizimar, pagar os nossos votos na tua casa, que tu és o dono da prata e do ouro, aquele que tem nos abençoado, nunca deixou faltar nada, e nós com gratidão no coração queremos retribuir, para manifestar na terra, aos olhos dos homens, que nós não somos dominados pelo dinheiro, não somos gananciosos, nem avarentos, nem estamos dominados pelo espírito da luxúria, mas somos gratos a Ti, e esta gratidão domina o nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa oferta com amor nesta manhã, abençoa os que não podem, abre porta de emprego, de renda, de ganho, de sustento, dê ideia, Senhor, inteligência aos Teus filhos, abre os olhos deles, Senhor, para eles verem as oportunidades que Tu está colocando diante deles, para eles agarrarem, Senhor, com unhas e dentes, a fim de que possam crescer também na vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu e 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não pôde mais suportar todas estas maravilhas, preparada para os seus filhos, que herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu,
e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Aleluia, Jesus. Essa promessa está firme. Ele virá para buscar a sua igreja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, te prepare para que tu vejas. João viu. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Que maravilha! Eita, que dia glorioso, o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos, toda essa tristeza desta terra será esquecida. Nunca mais nós iremos chorar e seremos felizes com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, esperança que nunca acaba. Lucas capítulo 4, versículo 16. Todos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo de número 16. Eu quero falar nesta manhã sobre o poder do reino de Deus. E eu quero que você saia edificado deste lugar. Quero que você saia com um grande conteúdo de subsídio para que você possa enfrentar as lutas da vida e também enfrentar as falsas doutrinas, e para que você possa vencer o inimigo pela palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restaurar a vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado ele o livro, devolveu o livro ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então passou Jesus a lhes dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: não é esse aí o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida vocês me dirão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se acontecido em Cafarnaum, faze aqui também nessa terra. E Jesus prosseguiu dizendo: de fato, vos afirmo que nenhum profeta
é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra. Mas a nenhuma dessas viúvas Elias foi enviado, senão a uma viuvinha de Sarepta de Sidom. E haviam também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, encheram-se de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o cume do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Podeis sentar, meus queridos. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra, que foi profunda, que foi maravilhosa, que foi cristocêntrica. Nesta manhã nos ajuda, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para o sobrenatural, para o espiritual, para aquilo que o homem carnal não pode ver nem pode ouvir, mas para que nós nesta manhã, neste dia, sejamos abençoados por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Reino de Deus é o tema principal do Novo Testamento, também é o tema principal das pregações de Cristo, e também foi o tema principal da pregação dos apóstolos. Nós já sabemos o que é o reino de Deus, mas como não confundir esse reino, sabendo que não é reino de Deus? Então, pastor, o que não é o reino de Deus? Reino de Deus não é a minha igreja. Reino de Deus não é a minha denominação, batista, presbiteriana, assembleiana, não. Reino de Deus não é terreno, não é nacional, não é internacional, é cósmico, é galáctico. Cristo é o dono deste reino. Por isso, o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é o governo de Deus, onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino do Pai. O reino de Deus é a presença de Deus. Onde está o rei, está o reino. Então, pastor, quem é que propaga este reino? Quem é que faz esse reino crescer? Quem é que coloca este reino nos 4 cantos da terra e quem anuncia a sua chegada? Olhe para os pregadores dos presídios, que quando veem as portas das prisões se abrirem, e ali entram com a caixinha de som e um microfone, e começam a pregar, homens que são temidos pela sociedade, homens que são temidos por outros bandidos, por outros homens cruéis, assassinos, homens que têm o poder de puxar o gatilho de um revólver e tirar a vida de alguém, se prostram de joelhos, chorando, arrependidos, diante dos pregadores do Evangelho. Olhe para os pregadores dos sertões, das matas, das florestas, que embrenham-se dias e dias, caminhando, navegando, nadando, escalando, subindo, descendo, até chegar em um lugarejo distante, até chegar em uma população ribeirinha, até chegar em um lugar exilado, para anunciar o Evangelho para algumas pessoas. Aí o reino de Deus chegou através destes bravos homens e mulheres. Olhe para os missionários, com denominação, sem denominação, que viajam o mundo, que deixam a sua terra, a sua casa, o seu conforto, e vão para os lugares mais distantes, mais fechados, mais perseguidos, para anunciar o reino de Deus. E aonde eles vão, aonde uma vida se entrega a Jesus, ali foi inaugurado o reino de Deus, naquele lugar. E é por isso que Jesus sempre será exaltado, porque o reino é dele, e quem salva é ele. Mas olha comigo,
Eu e você somos parte do reino de Deus. E quem é filho do rei sente a mesma compaixão que o rei sente. É por isso que o reino de Deus entra aonde o Estado não entra. Que o reino de Deus faz o que a prefeitura, o que o governo, o que os homens, o que as autoridades não conseguem fazer. A igreja durante a história tem sido o braço de misericórdia de Deus na terra. A igreja construiu hospitais, a igreja construiu escolas, a igreja construiu universidades, leprosários, manicômios, casas de assistência. A igreja. O Estado construiu presídios. O homem entra, sai pior. Entra ladrão, sai ladrão e assassino. Entra assassino, sai assassino, ladrão e picareta. Mas quando o assassino cruza as portas da igreja, ele sai santo, limpo e lavado pelo nome de Jesus. Quando a prostituta cruza as portas e os limites do reino de Deus, ela sai santa e vestindo vestes brancas como a noiva do Cordeiro. Quando um ladrão, quando um corrupto, quando alguém se converte a Jesus, ele se torna como Zaqueu, um homem que limpa as suas mãos diante de Deus e diante dos homens. Foi isso que intrigou o maior maior sociólogo que esse país já teve, chamado Darcy Ribeiro. Que uma certa vez chamaram pelo Jô Soares para dar entrevista. No meio da entrevista foi questionado por Jô Soares sobre como resolver o problema das favelas do Rio de Janeiro. E Darcy Soares abriu o coração, Darcy Ribeiro abriu o coração para dizer: Jô, eu não sei. A polícia sobe, desce o rio de sangue, na semana seguinte está do mesmo jeito. Na outra semana sobe o exército, manda um helicóptero, sobe o caveirão, desce outro rio de sangue, na segunda-feira está do mesmo jeito. Os programas sociais que o governo criou faliram. Os programas assistenciais que o governo criou não deram certo. Mas fazendo pesquisa, Jó, eu fiquei observando que no domingo à tarde saíam aqueles homens com a gravata torta, parecendo a língua de uma cobra, com o sapato rasgadinho, com a calça social, com a Bíblia debaixo do braço. E quando ele subia o morro, o traficante deitava a arma de lado e dobrava o joelho com as mãos levantadas ao céu, pedindo misericórdia a Deus. E eu não sei, Jô Soares, explicar o que é que acontece. Ele não sabe explicar, querido, porque ele não conhece o reino de Deus, nem conhece o Deus desse reino. Mas aonde chega a palavra de Deus, aonde chega o reino de Deus, os homens se prostram, porque esse reino tem poder, porque o nome de Jesus tem poder, porque nós estamos no reino mais poderoso do mundo, o reino de Deus. Dê uma salva de palmas e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Segundo lugar, quem são os herdeiros do reino de Deus? Versículos 25, 26, 27, olhe comigo. Na verdade eu digo que muitas viúvas haviam no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. Mas Deus não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel. Ele encaminhou Elias para uma viúva de Sarepta de Sidom. No tempo do profeta Eliseu, Israel era um leprosário. Deus não curou nenhum leproso, mas curou um general sírio chamado Naamã. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para os judeus? Vocês não são donos do reino. Vocês não têm em suas mãos o domínio desse reino. Vocês não são os representantes de Deus na terra. Porque vocês não podem segurar o reino de Deus. Porque para onde Deus quer enviar salvação, Ele envia. Seja por você. Se você não for, Deus manda outra pessoa.
O problema é que os judeus achavam que eles eram donos da igreja, eram os donos de Deus, representantes de Deus. Aonde eles fossem, o reino iria. Aonde eles não fossem, o reino não iria. O que eles dissessem era embasado pelo reino de Deus. O que eles não dissessem era embasado por Deus. Jesus está dizendo: não, meu filho, a salvação está aberta. E ela está aberta para os viúvos, está aberta para os leprosos, está aberta para os doentes, está aberta para as prostitutas, para os mendigos, para os traficantes, para os brancos, os pretos, os pardos, os amarelos, para os divorciados, para os rejeitados, para o rico e para o pobre, para todos os níveis sociais e denominacionais do mundo. Acabou o domínio dos homens. No reino de Deus não há raça, não há classe. No reino de Deus não há denominação. No reino de Deus não há placa de igreja. No reino de Deus não existe doutrina. No reino de Deus não existe história. No reino de Deus só existe Cristo e o seu povo. E esse reino vai avançar, queiram vocês judeus ou não, queiram vocês ateus ou não, queiram vocês inimigos da igreja ou não, o reino de Deus vai avançar. O mundo sempre sonhou em destruir a igreja, sempre sonhou em parar a igreja, sempre sonhou em fazer com que a igreja calasse a sua voz. E começou ali, os fariseus perseguindo Jesus. Mas quanto mais eles perseguiam Jesus, e quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Levantou-se Nero e os imperadores romanos para destruir a igreja. Mas quanto mais a mão de Roma pesava sobre a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais se matavam os crentes, mais homens e mulheres se convertiam. Quanto mais se tocava fogo em crentes dos postes para iluminar as ruas de Roma à noite, mais cristãos aderiam. Quanto mais cristãos eram jogados para serem pisoteados pelos touros ou devorados pelos leões famintos, mais o evangelho avançava. E quando acharam que não podiam mais fazer nada, destruíram Jerusalém e pegaram os crentes e jogaram para todas as partes do mundo, achando que estavam no controle da situação. Mas o Império Romano não sabia que estava sendo usado pelo próprio Deus para enviar missionários do Evangelho para todas as partes do mundo. E o reino de Deus cresceu. A igreja tentou ser cesseada pela política. O comunismo tentou destruir a igreja. O socialismo tentou destruir a igreja. Os filósofos declararam a morte de Deus. Líderes históricos disseram que iriam abolir a igreja dos seus domínios, dos seus reinados, que iriam dominar o mundo, que iriam conquistar o mundo. Mas o reino de Deus é absoluto. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é ilimitado. O reino de Deus é invencível. O reino de Deus é incontrolável. Nem os fariseus, nem Roma, nem Herodes, nem Pôncio Pilatos, nem Nero, nem Hitler, nem Stalin, nem Mussolini, ninguém derrotou e ninguém jamais derrotará o reino que foi criado pelo próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que um dia chegará o juízo e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, então de quem é a vitória? A vitória absoluta é do reino de Deus. Agora olhe comigo para a Bíblia Sagrada, versículos 29 e 30 de Lucas 4, que acabamos de ler. E levantando-se Jesus, expulsaram-no da cidade e o carregaram até o cume do monte, até o topo do monte, aonde essa cidade estava edificada, para dali precipitarem Jesus abaixo, ou seja, jogarem Jesus do alto do monte. Versículo 30 diz: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Quando o povo daquela cidade, dominado pelo ódio sem razão, rejeitou o rei e rejeitou o reino, o escritor vai dizer que ele, passando no meio deles,
retirou-se. E eu quero que você aprenda uma coisa: ninguém pode deter Jesus. O mundo pode rejeitar Jesus, mas jamais poderá deter o seu agir. O rei avança, o rei caminha, o rei é vitorioso, o rei é Senhor. Ainda quando Jesus estava na cruz do Calvário, pregado, ensanguentado, com sede, ferido, com os olhos manchados de sangue, quando Jesus estava quase sem respirar, ofegante, lutando para sobreviver, os homens olharam para ele e disseram: isso aí não é nada, vencemos e destruímos. Mas eles não sabiam que Jesus estava no controle de toda a situação. E é ali que o ladrão da direita vai pedir perdão ao Senhor. E o Senhor ofegante olha para ele e diz: ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. O Senhor nunca perdeu o controle da situação. Naquele momento, para os homens vencidos, para os homens humilhados, Ele abriu as portas do reino de Deus para a salvação de um bandido arrependido. Os homens o pregaram na cruz, mas foi Jesus ali naquele lugar, cravado naquele madeiro, que Ele abriu as portas dos céus para todo aquele que nele crê. Os homens acharam que Ele estava morto, tentaram lacrar o seu túmulo e selaram o seu túmulo, aonde depositaram o seu corpo. Mas o terremoto rompeu os selos, arrancou a porta, e Ele ressuscitou. Tentaram nos fazer esquecer o Calvário, mas aquela cruz continua de pé, e ela continua vazia. E no túmulo de Jesus há uma placa dizendo: Ele foi depositado aqui, é verdade, mas Ele não está mais aqui, porque naquela manhã de domingo Ele venceu a morte, arrancou as chaves do inferno na mão do diabo, e Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Herodes quis matá-lo, o diabo quis desviá-lo, multidões tentaram mudar o seu propósito e fazer dele um líder religioso. Sacerdotes blasfemavam dele, acusavam ele de imoralidade religiosa, mas ele se manteve santo, puro, ele se manteve rei, ele se manteve o maior líder que esse mundo já viu, ele se manteve o maior psicólogo que esse mundo já viu, ele manteve-se o maior médico que esse mundo já viu, ele se manteve o maior professor que o mundo já viu, ele se manteve a maior liderança que esse mundo já viu, e ele continua sendo o dono do reino, e a vitória Ele colocou na mão de todos aqueles que entraram nesse reino. Então nesta manhã, creia comigo que eu e você já somos mais do que vencedores, porque Cristo Jesus venceu e nos deu a sua vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo, quando eu olho para o versículo 21, Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele é o reino presente, Ele é quem cumpre a lei, e é Ele quem quer governar a sua vida. Quando Jesus começa a governar o seu ser, aí começa o reino de Deus na sua história. E quem está apegado a esse reino não consegue mais sair. Pode até se desviar. Ele volta para o bar para beber. Ele bebe, e ele fica dizendo: não é a mesma coisa,
não tem o mesmo gosto, não era do mesmo jeito, não está igual como antes. Pode voltar até para a cama do motel, adulterar com um, com dois, com três, vai dizer, não é mais o mesmo prazer, não tem mais o mesmo sabor, não me satisfaz mais. Volta a fumar, e fuma um cigarro atrás do outro, dizendo, meu Deus, não está mais fazendo efeito, que é isso? Por que eu não consigo mais ficar relaxado? E de repente olha para um lado, olha para o outro e fica perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou mais desse reino. Jesus salvou você para outro reino, para o reino dele. Quando você volta para o reino das trevas, você se sente um peixe fora d'água, porque você foi resgatado por Jesus do mundo e do pecado, e você não consegue mais se ambientar lá onde você estava. Você não consegue mais ter prazer onde você tinha prazer. Você não consegue mais saciar a sua alma onde você saciava a sua alma. E você quer sempre mais e mais e mais. E você começa a afundar num vício inveterado, até você perder as suas forças e perder tudo que você tem, e perder até o domínio de si mesmo e virar uma lata de lixo ambulante. Mas lá no fundo da sua mente tem algo dizendo, não sou daqui, não sou desse mundo, não sou desse reino. É porque o reino de Deus, aonde ele entra, deixa marcas indeléveis e profundas. Quem bebeu a água de Cristo não consegue mais provar de outra fonte. Nós fomos separados, escolhidos, lavados, santificados, purificados. Nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus colocou a sua mão sobre nós, Deus mostrou a sua luz para nós, Deus abriu os caminhos fechados, Deus abriu porta, Deus retirou os empecilhos, os obstáculos da nossa vida, Deus repreendeu os demônios, Deus nos deu uma nova vida. E agora nós precisamos honrar o que Deus fez em nós. Então, queridos, nessa manhã Deus nos chama à santidade, à obediência, para que esse reino tenha efeito em nossa vida e nós possamos gozar de tudo aquilo que Cristo nos prometeu. Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Levante-se com alegria para a gente orar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Senhor, ouvimos a Tua palavra e podemos aprender quão grande é o Teu reino, quão grande é o Teu nome. A história não calou a Tua igreja, a história não calou o Teu povo. Os séculos se passaram e a igreja não afundou, não foi destruída. Passaram-se os anos, passaram-se os milênios. Os homens inventaram armadilhas, modismos, filosofias, inventaram armas de todo jeito para nos tirar da Tua presença, mas eles não conseguiram, porque nós não vivemos do que é aparente, nós não vivemos do que é horizontal, do que é secular, do que é palpável. Nós vivemos daquilo que é espiritual, daquilo que é transcendente, daquilo que é maravilhoso, daquilo que vem do céu, daquilo que vem da Tua boca, daquilo que alimenta a nossa alma. E os homens jamais entenderão, Senhor, a forma como Tu fala conosco e nos alimenta, a forma como Tu nos preenche, a forma como Tu nos guarda, a forma como o Senhor nos protege. Meu Deus, que nesta manhã nós possamos tomar posse com fé das bênçãos que o Teu reino nos proporciona. A bênção da salvação, a bênção da provisão, a bênção da cura divina, do milagre, a bênção, Senhor, da multiplicação, a bênção que alcança a nossa alma, até mesmo quando ninguém sabe o que estamos passando, vivendo e sofrendo. A bênção que alcança a nossa vida e vai aonde nenhum homem pode ir. A bênção, Senhor, que antecipa livramentos, que muda caminhos, que fecha portas, que abre portas, que muda o homem, que limpa o caráter, que transforma o coração, que salva as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, tira esse espírito imundo de dentro de nós,
que só pensa em moralidade, carnalidade, perversão, que nos impele a mentir, a esconder a verdade, que nos impele a falcatruar, levar vantagem indevida, pagar suborno. Senhor, em nome de Jesus, não é esse o tipo de homem e mulher que tu queres em nós. Tira esse espírito da fofoca, da contenda, da inveja. Tira esse espírito maligno que atrapalha, Senhor, o teu reino. Esse espírito de intriga, de guerra, de desunião, de discórdia. Teu reino é maior do que a nossa vontade. O teu reino é maior que o nosso pensamento. O teu reino é maior que o nosso querer, que o nosso achismo. Teu reino é maior que as nossas ideias. E enquanto nós nos destruímos, nos degladiamos, o diabo dá risada da nossa cara. O diabo comemora, porque ele sabe que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. E aonde tem confusão, o Senhor se retira. Mas aonde tem paz, o Senhor repousa. Senhor, em nome de Jesus, trata o nosso caráter, trata o nosso ser, quebra o nosso ego. Quebra, Senhor, esses espinhos que o diabo colocou na nossa carne. Espinho da soberba, da ganância, da inveja, esse espinho da carnalidade. Senhor, em nome de Jesus, vem nesta manhã, meu Pai, e derrama o teu poder, derrama a tua glória, derrama a tua graça. Que esta igreja é um pontinho do teu reino na terra. Esta igreja foi escolhida por ti para ser escola, para ser hospital, para ser oficina, para ser olaria, para ser consultório de psicologia, para tratar a alma humana. O Senhor escolheu esta igreja para uma grande missão na terra. E nós estamos aqui como a representação do teu reino, declarando que não somos donos daquilo que é teu, que não dominamos aquilo que te pertence, que não queremos tomar para nós aquilo que só a tua mão pode governar. Nenhum homem poderá jamais ter o controle e o domínio da igreja nem do reino, porque todos nós somos células e tu és a cabeça. A ti obedecemos, a ti reverenciamos, a ti damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, e nos fazemos nada diante de ti. Nós somos como João Batista, que olhou para ti e disse: eu vou diminuir, porque quem tem que aparecer é Ele. E nós queremos esse Espírito em nós, o Espírito da humildade, o Espírito da compaixão, o Espírito de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, converte os nossos corações a ti, converte a nossa alma a ti, converte essa cabeça a ti, converte os nossos lábios, converte os nossos olhos, converte a nossa língua, converte os nossos braços, nossas mãos, nossos pés. Que nossos pés pisem só onde o Senhor pode pisar, e nossas mãos alcancem somente o que o Senhor pode alcançar. Que os nossos olhos vejam somente aquilo que te agrada, e que a nossa boca fale somente aquilo que lhe é permitido, e que a nossa cabeça pense somente aquilo que o Senhor gostaria que nós pensássemos. Apesar de que somos fracos, pobres, cegos e nus, somos mortais, estamos 24 horas do nosso dia expostos ao pecado, e até um simples pensamento reflete em um desagrado a ti. Porém, as tuas misericórdias em nós são as causas de não sermos consumidos. Por isso, nesta manhã, deposita a tua misericórdia sobre a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Continua insistindo em nós. Não desista da nossa vida, ainda que nós estejamos te dando trabalho todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Mas o Senhor é como o Pai, Pai que não abandona, Pai que não desiste do seu filho, Pai que investe até o último centavo para ver o seu filho salvo, livre, feliz, regenerado. E assim o Senhor investiu em nós.
e já investiu o maior dos amores, entregando o teu filho amado. Mas ainda hoje o Senhor continua investindo mais e mais na nossa vida, mesmo que nós não sejamos merecedores. Por isso que nós te louvamos, por isso que nós te amamos, porque o imerecido amor está posto sobre nós. Nós não valíamos nada, não valemos o teu esforço, não valemos o teu sangue, não valemos o teu preço. Tu olhas para nós e nos vê como gafanhotos na terra. Nosso planeta em que vivemos é como um pó aos teus pés. Quão grande és tu, Senhor, quão glorioso és tu, Senhor, quão majestoso és tu, Senhor. E olhou para nós, tão pequenos, tão frágeis, tão trabalhosos, e resolveu nos amar. E naquele dia, quando os nossos olhos se encontraram com os teus olhos, foi amor à primeira vista. E daquele dia em diante, nada mais foi o mesmo. Nossa vida mudou, nosso destino mudou, nossa história mudou. E se nós estamos vivos, e se nós estamos aqui, e se nós temos o que temos, foi porque o Senhor nos abençoou e ninguém mais. Foi porque a tua mão esteve sobre a nossa vida e nenhuma outra mais. Foi porque nos momentos em que sentimos sozinhos, o Senhor estava lá e nunca nos deixou. No momento do luto, no momento da perda, no momento mais dolorido da nossa história, o Senhor estava lá. No momento em que tudo foi por água abaixo, o Senhor estava lá. No momento que o nosso negócio faliu, o Senhor estava lá. No momento que o nosso filho foi embora de casa para fazer o que não presta, o Senhor estava lá. E o Senhor continua até hoje. E muitas dessas portas o Senhor já resolveu, já nos consolou, já trouxe de volta para casa quem se foi, já curou a nossa enfermidade, já recuperou os nossos negócios, as nossas finanças, já abriu nova porta de emprego, já nos deu algo novo, algo maior e algo melhor, porque o Senhor não tira nada da nossa vida, se não for para dar o excelente. Tu não falhas, Senhor, tu não nos deixas, Senhor, tu não nos abandonas, Senhor. Então nesta manhã recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe as nossas vidas e muda-nos para a glória do teu nome. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Por acaso tem alguém nessa manhã que está afastado da igreja e quer pedir perdão ao Senhor? Tem alguém teimando com Jesus? Alguém que se afastou do Evangelho, quer pedir perdão ao Senhor nesta manhã? Alguém que precisa da misericórdia de Deus? Alguém que precisa estar coberto pelo amor de Jesus? Se tem alguém que nessa manhã precisa dessa direção de Deus, precisa se sentir parte do reino de Deus,
ou que não é evangélico ainda e quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido você. Se você levantar a sua mão direita, eu oro por você. Peço para Deus te abençoar. Tem alguém aqui assim? Está precisando ter um encontro com Jesus? Se tiver, esta é a sua oportunidade. Desde já eu quero agradecer a todos que vieram. Lembrando que dia 19 de setembro nós estaremos em uma ação solidária. Estaremos doando sangue no Hemócio. O Hemócio vai mandar buscar e deixar os irmãos. Sábado 19 de setembro. Quem quiser participar nós precisamos dos dados de vocês. Nome, RG, esse tipo de coisa para agendar. Tá bom? E para que o transporte do Hemócio venha calculado de acordo com o número de pessoas. Nós temos uma ação solidária da igreja. Quem puder doar sangue, faça isto, tá bom? Quem está dizimando e ofertando, depositando na conta da igreja, não esqueça de mandar os comprovantes, para que a gente possa contabilizar, tá certo? E hoje é aniversário da nossa irmã Letícia, que é filha da nossa irmã Geralda. Cadê ela? Está aqui? Irmã Letícia, quando? É amanhã? Não, botaram aqui que é hoje. Botaram aqui que é hoje, não interessa, agora é hoje. Já botaram aqui. Então o bolo que era para amanhã, você liga lá para a padaria. Só o pastor disse que mandasse deixar hoje, né? Deus abençoe nossa irmã Letícia, dê muitos anos de vida e faça crescer. Vamos orar. Quero agradecer de coração a presença da irmã Luzia, seus filhos Michel, Micael. Levanta a mão assim, ó. Nos visitando hoje. Deus abençoe vocês. Cheiro no coração. Oi. E a irmã Andressa pediu para me lembrar uma coisa que todo mundo já viu, né? Eles concluíram na sexta-feira, quase meia-noite, trabalharam até quase meia-noite, para concluir todo esse trabalho que foi prometido e foi entregue tal qual estava no projeto, fidedignamente. E ficou lindo, né? Não para a glória dos homens, mas para a glória de Jesus. E agora vocês têm um lugar bonito para bater foto, né? Para mandar para os irmãos. Olha a minha igreja como é linda, né? Convidar as pessoas. Parabéns a todos que trabalharam, que doaram, que investiram. Ficou lindo, 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 lindo para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos e agradecemos por este culto, por essa reunião. Te pedimos que nos leve em paz para os nossos lares. Que a tua bênção alcance a irmã Letícia, Senhor, que vai completar mais uma primavera de vida amanhã. Que a tua bênção acompanhe também a irmã Ledinha, Senhor, que pede oração. Meu Deus, visita as suas filhas, tem misericórdia, opera em suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Hoje é a semana de paz, de vitória. Que terça-feira todos nós possamos estar aqui reunidos, Senhor, para a abertura de setembro com um lindo e especial culto de agradecimento a Ti. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos o resto de domingo maravilhoso, um culto à noite excelente, formidável, cheio da Tua presença. E continua, Senhor, usando o Teu povo na obra de evangelização, na obra social, na obra assistencial, na obra espiritual, para que a nossa igreja seja e faça realmente parte do Teu reino na terra. Assim nós Te oramos, já agradecendo, sabendo que esta semana será muito abençoada para todos nós. Recebemos esta palavra de vitória em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja agora e para todos sempre. Amém. Boa semana para todos. Deus abençoe.
ti, Jesus. Diga firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, Firme, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Hino de número 200.